Começando a nossa edição de hoje da Revista da Manhã, quinta-feira, dia 9 hoje de fevereiro. Ótimo dia para você que ligou seu rádio. Amanhã é dia de bazar lá no São Cristóvão, não se esqueça. Tá muita coisa boa esperando por você lá na Rua Sumaré. Esqueci o número agora, mas na Rua Sumaré não tem como errar, pertinho da paróquia. Só você chegar lá, Sidney e todo mundo estarão esperando para oferecer muita coisa boa. E nós vamos continuar contando história, porque meu negócio aqui é contar história. Eu adoro compartilhar esses momentos, porque aprendo também e a gente vai passando sempre coisa boa para você que está ligadinho aqui na Valinhos FM. É com prazer muito grande que estou recebendo aqui mais uma vez a Ivana Antoniazzi. Ivana, que durante anos dançou, encantou e ensinou, né, Ivana? Muita gente na Casa da Cultura, que este ano está completando 40 anos. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite. E sempre temos muitas coisas, né, para falar sobre esses 40 anos de Casa de Cultura, né? De cultura na cidade de Valinhos. Muito obrigada. E hoje, né, é como um pupilo, né, Ivana? Sim, sim. Pode apresentar, porque seu aluno tão querido, que brilha nos palcos, não só do Brasil, como fora dele, sim. E um dia passou pelas suas mãos, não é? Sim, sim. Esse aí é o Bruno, mais conhecido como Bruno Habib, que eu batizei ele Bruno Habib, para os palcos, né? Dos palcos para o mundo, né? Porque ele saiu lá da Casa da Cultura, e quando, no início, ele me procurou, eu estava de licença e ficava na biblioteca, porque eu estava com um problema no tornozelo, né? E aí eu ficava lá por um tempo e apareceu o Bruno, falando que gostaria de fazer algumas aulas comigo, e eu não tinha nenhum menino que fazia aula de dança do ventre. Aí eu fiquei pensando, eu conversei e, na verdade, ninguém falou assim, melhor não, porque menino. Aí eu peguei e falei, Bruno, vamos lá fazer uma aula que eu acho que vai dar certo. Aí o Bruno chegou, mesmo assim que ninguém queria, eu falei, eu vou fazer uma aula, né, mais restrita. E ele foi me mostrar o que ele sabia fazer. Sinceramente, meu queixo caiu, né? Porque eu fiquei encantada, né, com as coisas que ele fazia. Eu falei, não, tem que lapidar esse menino. Imagina, ele tem que dançar mesmo, tem que fazer aula. Bom, eu fui atrás, conversei com todo mundo, que acabei convencendo todo mundo dele fazer a aula. E foi tudo assim muito gradativo para as pessoas poderem aceitá-lo, né? E as coisas vão acontecendo no palco assim de uma maneira bem suave, até que as pessoas acostumam com essa ideia, né? E as pessoas aceitam, porque aqui em Valinhos, né, Roseli, todo mundo é uma cidade pequena, onde todo mundo praticamente conversa, conhece todo mundo, tem aquele preconceito ainda, assim como quando eu comecei. Quando eu era pequenininha, eu comecei a dançar, com aquele tchutchu aparecendo nas calcinhas, né? Porque aparece, né, aquela parte. Então, é um pouquinho, né, que choca um pouquinho. Mas, Bruno, quer falar um pouquinho? Vamos ser a Roseli. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Agradeço Bruno. o convite. É uma honra para mim estar aqui, de verdade. Acho que todos os lugares que eu passo, eu sempre me sinto muito feliz, muito contente, muito grato, assim, né? Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você e, claro, com uma pessoa que, para mim, ela não foi só uma inspiração dentro do mundo da dança, mas, assim, para a vida mesmo, né? Como mulher, né? Como uma pessoa extremamente esforçada, perfeccionista. E quando eu olho, assim, para trás, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é por ter caído nas mãos dela. Ai, que coisa linda. Olha, essa você ganhou diva. Ai, ganhei. Ô, Bruno, Não vamos chorar, porque eu não trouxe lenço. Bruno, conta um pouquinho da sua história, né? Porque ela deu uma pincelada. Mas esse gosto pela dança nasceu muito cedo? Então, é algo meio, eu falo meio louco, tá? Meio doido, assim. Eu, por volta dos meus... Na época da novela O Clone, por volta dos meus 9 para 10 anos de idade... O Clone era aquela Isso. dança... Mas o que mais chamava a minha atenção? Não era... Antes de ver a própria novela, assim, né? A imagem...
o que mais me chamava atenção era a música. Então, eu falo que eu fui puxado para dança oriental, né? A gente, dança do ventre, mas mais conhecido como dança oriental, pela música. Então, eu fui encantado pelos meus ouvidos, antes da questão mesmo visual. Antes das roupas, antes da questão da cultura. E aí, essa questão, essa paixão, né? Pelas músicas, pelas batidas, aquilo logo assim, novo, mas aquilo já me encantava de uma forma extrema, assim, entende? O Bruno, a Ivana começou falando um pouquinho, né? Que você era um dos poucos meninos que optaram pela dança. A gente sempre fala, nós mulheres, né, que a política é machista, que o mundo corporativo é machista e a dança é feminista, né? Exatamente. E aí, como é que foi quebrar esse parâmetro, esse estigma? Olha, então, assim, não é fácil. Porque, você imagina, são preconceitos. Eu, na verdade, assim, eu nunca trouxe esse... Eu sou uma pessoa que eu sou anti-bandeira, assim, sabe? Eu não sou... Sim. Eu acho que... Mas, dentro da minha história, desse início, eu passei, sim, por vários... Aqui em Valinhos mesmo, logo quando eu comecei, antes de procurar a Ivana, eu procurei uma outra pessoa. E aí, foi onde eu recebi o meu primeiro não. Meu primeiro não, assim, que eu recebi. Porque, assim, eu sou lá da região da Reforma Agrária. Então, assim, eu tenho 7 irmãos. Então, você já imagina, já venho uma família, né, bem, assim... da área rural mesmo, então já é uma família mais simples, tal. E aí, encantado pela arte oriental, né, e aí logo quando eu comecei a me desenvolver um pouco mais depois, né, por volta dos meus 13 para 14 anos na verdade, eu comecei a fazer uns trabalhos assim, e aí eu fui procurar, eu queria estudar. Eu sempre fui uma pessoa eu amo estudar, eu gosto demais de estudar. E aí foi onde eu procurei uma pessoa para poder fazer aula. E aí foi onde eu recebi meu primeiro não. Tipo, a pessoa falou assim, olha, eu dou aula, tipo assim, nem que você me pagar o dobro, o triplo, mas homem na minha sala de aula não pisa. E essa dança é uma dança para mulheres. Meu Deus. Não para meninos. Menino tem que fazer dabik, que é uma dança libanesa, né? É uma dança do Líbano, que é uma dança masculina, tradicional, feita em rodas masculinas. E eu não, eu queria dançar a dança do ventre. Então, na minha cabeça, era a dança do ventre. E aí, na época, teve uma pessoa que falou pra mim, tem a professora da Casa da Cultura, ela fica lá na biblioteca, de dança do ventre. Por que você não tenta conversar com ela? E aí, eu fui na missão de encantar a Ivana para poder entrar numa sala de aula. E aí eu acho que, assim, na verdade eu tenho a certeza que foi a pessoa que... Eu sou muito ligado a Deus, assim, então foi a pessoa que Deus me mostrou e colocou nos meus caminhos, porque ela não me acolheu como um aluno, ela me acolheu como um filho. Então, eu na época, hoje eu vejo desse jeito, tá? Hoje eu vou falar hoje a minha visão, assim. Pra época, eu não tinha essa visão do mundo, entende? Do preconceito e tal. Mas na cabeça dela, ela já me acolheu, já sabendo o que eu poderia enfrentar. Então, ela teve todos os cuidados da minha chegada na sala de aula, da minha primeira apresentação. Muito. Então, ela queria que eu... Ela não queria tirar eu de fora, mas ela queria que eu fosse inserido sem eu me machucar. Então, isso é uma preocupação não só de uma artista, de uma mãe. Então, o lado dela, mãe, acolhedora ali, foi fundamental. Que lindo isso. Entende? Então, se eu já era apaixonado pela dança, eu já fui acolhido. Agora não tem mais. Não tem como. Né? E aí, foi um caminho sem volta, né? E aí, Ivana, a hora que ele chegou na sala de aula, né? Você já viu que ele tinha talento. E como é que foi esse emoldurar para chegar no que ele está? Porque nós vamos chegar lá. O Bruno tem muita história, né? Tem bastante, né? Então, no início, assim, na sala de aula, ele é muito comunicativo, né? Muito simpático, comunicativo. Para cativar as meninas, foi assim, aos poucos, né? Então, aí, quando ele chegou, eu fui apresentando, ele gosta de fazer aula de dança do ventre e tal. Eu coloquei ele lá no fundo.
né? Aí eu pus o fundo, eu falei, Bruno, vamos aos poucos, né? As pessoas têm que se acostumar com a tua presença e tal. Depois de um tempinho, ele já estava no meio, aí ele já ficava lá na frente. Já estava enturmado. Foi conquistando espaço, Foi né, conquistando espaço. E a primeira apresentação do Bruno, eu falei, Bruno, não vamos colocar a carruagem na frente dos bois, vamos devagar. Para o pessoal acostumar com você e você no palco com todo mundo. Então, aí eu coloquei ele só jogando uns lenços para as meninas. Então, ele entrava na dança jogando uns lenços. Quer dizer, ele ajudava as meninas, certo? Aí, na segunda, ele já estava inserido na coreografia. Depois, eu já dei uma coreografia sozinha para ele fazer, né? Um solo para ele fazer. E, depois disso... nós montamos uma dança, eu e ele, com os véus, com as asas, né? E fizemos uma dança e surgiu uma oportunidade para ele se apresentar em Belo Horizonte. Aí nós não tínhamos dinheiro, né, para irmos os dois, que nós tínhamos montado a coreografia. Eu adaptei a coreografia para ele, consegui que ele fosse de avião. E ele nunca tinha andado de avião. Você imagina o meu coração. Sozinho? E sozinho. Né? Quantos anos? Isso em 2010. Você tinha quantos anos? Já tinha 18. Ah, 18. Já estava já amadurecendo. Mais ou Mas menos. é duro, eu sei. É duro. Aí ele chegou e falou assim, Ivana, o que eu vou fazer sozinho? Eu falei, Bruno, ou você vai, ou você vai perder a sua oportunidade. Então, vamos lá. E vamos enfrentar. Então, ele pegou essa oportunidade. Infelizmente, eu não pude acompanhá-lo, porque, né? Mas ele fez bonito, ganhou o prêmio lá de solo, fez muito bonito. E, a partir daí, ele recebeu muitos convites, né, Bruno, para poder dançar em vários lugares, né? O pessoal queria ele para dar aula. Olha... Foi um sucesso essa apresentação. Já começou ali, né? E eu dei muita força para ele poder ir sozinho, Roseli, porque é difícil, né? Um menino que nunca tinha andado de avião. Zona rural. Estava acostumado, né? Porque assim, a mente da gente já é, assim, não tô... Hoje, claro, hoje a gente sabe que a gente já vive um pouco diferente. Mas, que nem para mim que já morei em São Paulo, então a cabeça de quem vive em São Paulo... ou quem vive em qualquer grande metrópole, assim, né, na capital, é diferente de quem mora no interior. Então é outro estilo, né? A dinâmica é outra. Então, ainda mais para quem é do interior, naquela época, então era mais difícil ainda você se adaptar com a grandeza que é fora, né, daqui de Valinhos. Então, isso até hoje, né? São Paulo é todo momento, né? Belo Horizonte mesmo, mas... então, a cabeça da gente até a se adaptar, assim, até a se desenvolver para isso, é mais difícil, né? E aí, Bruno, e a família? Como te vê hoje? Um menino de destaque, fazendo um trabalho lindo, reconhecido, não só aqui no nosso país, mas fora dele. Como que a família te vê? Eu acho. Eu acredito que sim. A minha família, graças a Deus, eu também... Eu falo que sou presenteado porque eu tenho uma família maravilhosa. Tenho uma mãe que é sem dúvidas, assim, sem palavras. É incrível. Um pai também. Meus irmãos são incríveis. Então, assim, eu fui privilegiado, assim, eu falo, sabe? Em todos os momentos eu sinto um privilégio muito grande. Porque, assim, como eu falei, eu venho de uma família muito humilde. Eu passei muita necessidade na infância. Eu cheguei a passar até fome. E eu não tenho vergonha de falar, eu falo isso como vitimismo. Às vezes tem gente que fala, você não pode falar. Não, isso faz parte da minha história, isso faz parte do meu crescimento. Só que eu nunca passei necessidade de amor. Isso contemplou tudo. Entende? Até a fome. Eu acho que foi o berço, né? O abraço, assim, o acolhimento. Então, minha família, graças a Deus, assim, eu tenho quase certeza que eles têm muito orgulho de mim. Que coisa boa, né? Eu gosto, assim. Ivana, você ouvindo isso, né? E se transportando lá para trás, né? Porque nós estamos falando de 40 anos da Casa da Cultura. Claro que o Bruno veio muito mais recente, sim. né? Mas
quanta coisa a Casa da Cultura fez, quantas pessoas formou, quantos caminhos foram abertos, não é? Não Sim. só na dança, não é? Então, eu tive alunas e alunos, né, que ficaram comigo 12, 15 anos. Tem uma aluna, assim, que eu tenho que citar ela, porque a Verônica, né, Laurindo, a Verônica, ela ficou comigo 15 anos. Ela fez várias vezes o papel de Salomé na Paixão de Cristo. Ela se destacou na Paixão de Cristo. Então, é uma aluna que me acompanhou. A Carolina Baldin me acompanhou 12 anos, dançando clássico, dançando neoclássico. Nossa, o Beto fez muito tempo aula comigo. A Rosângela Tonetti, que hoje em dia ela é fisioterapeuta, é personal trainer da Fisuel, uma pessoa excelente também que me acompanhou. Olha, tantos outros, desculpa se eu acabo esquecendo Eu disse alguns de nomes. você na academia, e a Renata Garcia, ela falou assim, é minha professora. A Renata Todo mundo Garcia. passou pelas mãos da Todo mundo, Nossa, né? durante Uma tanto grande- tempo, 33 anos dando aula, filho, às vezes até os netos, depois eu voltei a dar aula para as crianças novamente, né? Que me pediram para dar aula para as crianças novamente, então eu estava só com adulto, voltei a dar aula para as crianças, então tinha umas lá que falavam assim, minha mãe fez aula com você. Falei, ai, que delícia, né? Então, é gostoso, né? A gente vê que passou por tanto, né? E é gostoso ver que o trabalho que foi feito teve uma base importante, né? Sim. Para que a pessoa se desenvolva. O Bruno, você falou aí que já dançou fora. Onde você já se apresentou? Olha, fui para alguns lugares. Aí perdeu o medo do Vamos avião. lá. Não, eu perdi o medo do Aí avião. teve que perder. Aí, eu fui para São Paulo fazer um curso. Isso vou contar esse comecinho aí. Em 2012. E aí 2011, na verdade. Em 2011, eu fui fazer um curso estudar. Porque aí eu senti a necessidade de aprimorar a minha arte cada vez mais. Sim. Né? Porque eu tinha feito toda uma base com a Ivana, mas eu queria agregar mais, Essa minha sede de buscar mesmo. E aí eu fui para São Paulo fazer um curso que só vinha profissionais do Egito. E nesse curso tinha uma bailarina do Peru. E aí eu ficava, nos intervalos, tinha uma música de ambiente árabe e eu ficava dançando, estudando, tentando colocar os movimentos em prática. Quando chegou no último dia, ela chegou em mim e ela falou assim, eu quero você no meu próximo festival. Só que eu nem dei muita moral, porque eu nem acreditei que isso pudesse acontecer, ainda mais, tipo, eu falei, mas o que eu tenho a oferecer, tipo assim, né? E a partir dali foi onde eu fechei meu primeiro contrato internacional, que eu fui pro Peru em 2012. Fui com medo, vão me sequestrar, mas fui, deu certo. Aí no final, quando eu estava voltando pro Brasil, aí ela falou assim, próximo ano eu quero você novamente. Então foi super legal. E a partir dali, foram acontecendo várias outras coisas. E aí, o meu nome estava cada vez mais em ascensão. Aí eu comecei a fazer trabalhos na Argentina. Na Argentina eu fui 12 vezes. Só na Argentina, até hoje. E lá o forte é tango, né? Como mas é que tem bastante, quebra tem essa... bastante dança do ventre. É mesmo? Muito. As salas lá são, assim, algo meio... Eu falo que é incrível, assim. As salas de aula são, tipo, é muita gente. Para você ter noção, minha última aula que eu dei em Buenos Aires tinha 1000 pessoas em sala de aula. Senhora. Olha, são Se, gigantescas, né? se procurar no YouTube aí, vocês vão encontrar aí. Tinha 1000 pessoas na sala de aula. Então, assim, é muita gente. Para mim, então, é uma honra, porque você imagina você sair do seu país, você ir para outro país, né? E você chegar lá, ter 1000 pessoas te esperando para aprender com você. Chegou Você a vê estrela, então vamos aprender com quem é estrela, não é? Então, isso é legal, né? E aí, além disso, eu fui pro Egito. Em 2016, eu resolvi ir pro Egito para aperfeiçoar ainda mais a minha dança, em busca de conhecimento. Sempre estudando, né? Já fui para Colômbia, Bolívia, Uruguai. Fui para África, Moçambique. Sempre Egito, com a dança. né? Sempre com a dança. Pro Egito, Fui né? pro o Egito. Então, você sabe que tem uma moça aqui de Valinhos, a Clélia Goulart, não sei se você lembra dela. Ela sempre foi sim, rainha. Ela tá morando no Egito. Sim, Morando sim. no Egito. Ela tá morando no Egito. E Nossa, conheço a Clélia. dança, né? Dança.
A Dança nos Hotéis também, né? Isso. Fiz entrevista com ela. Ela é maravilhosa. Nossa, ela Eu é conheço ela também. demais. E aí eu falei, mas como que você parou no Egito? Muito esforçada, Ela falou Clélia. assim, Nossa. olha, são coisas que não se explicam, né, Bruno? Sim, eu acho assim, eu falo, a dança me escolheu, né? Porque quando você vê o caminho, ele vai as coisas vão acontecendo e vai se desenvolvendo, né? Então, é muito natural, assim. Então, as coisas, para mim, eu falo, claro, eu sempre tive sonhos, mas teve coisas que eu ficava, tipo assim, eu pensava em estar, que nem quando eu era aluno mesmo, eu ia fazer esses cursos com 500 pessoas e o professor lá em cima, eu falava, um dia eu quero estar lá em cima. Palavra tem poder. Tem poder, Com muito certeza. poder. E aí, de repente, me via, eu estava ali em cima. Então, são Gratificante. coisas que vão até me tornar um dos maiores nomes do país, dentro da dança oriental. Então, hoje, o meu trabalho, quem entende de dança do ventre, onde você me perguntar, seja, né, o Brasil, eu viajei o Brasil inteiro, então, assim, seja, sei lá, no norte, no sul, aonde você perguntar, ou dependendo do lugar que você estiver fora do país, aonde você perguntar Bruno Habib, as pessoas sabem quem sou eu. Esse Habib é um nome artístico. É um nome artístico. Muito bem. Que veio da época da Ivana. Eu que muito bem. adotei. Porque todo mundo falava assim, Habib, é o Habib, é o Habib. Aí quando eu comecei assim, a projetar cada vez mais a minha... Né, eu queria escolher um nome artístico, só que, tipo, nada... Tipo assim, a pessoa me chamava com... Eu tentava montar os nomes, assim, que nem Samir, porque Samir é amigo, né? Eu colocar uns nomes, mas não encaixava, assim, sabe? Aí era o Bruno, o Habib da sala. Bruno, o Habib. Aí Ivana, Bruno Habib, Bruno Habib. Então, E você foi sabe, ficando. Bruno, eu olho pra você assim, você tem uns traços diferentes, então o nome combina. Muito. Mas ninguém acha que sou brasileiro. Qualquer outra etnia, Porque mesmo esse brasileiro. olhinho Não é? ligeiramente puxado, Oriental, né? cada hora surge um nome, A tá? cor da pele mais escura. O engraçado é que no Egito mesmo, quando eu fui pra lá, as pessoas não me olhavam como turista. Verdade. Porque querendo ou não, as características que eu tenho é muito similar do povo egípcio. Então, é bem interessante. Você já procurou a sua árvore genealógica lá para ver se não Preciso veio procurar. daqueles lados lá? Eu preciso De procurar. repente, né? Ivana, porque Eu preciso procurar isso. de algum lado vem esse Pode, talento. Porque eu amo sim. muito, né? Eu Então, amo muito, muito. Então, De assim, algum lugar vem essa raiz, Às vezes tem, né? não é? Ali. Vai saber de onde Escondidinho. veio isso. Veio importado, talvez. No gene de alguém aí. Ô, Ivana, quando a gente fala em 40 anos, né? E 40 anos é um tempo muito grande, de um tempo diferente de hoje, em que a gente não tinha celular, em que a gente não tinha essa comunicação rápida. A fotografia, me lembro do Haroldo Pazinato, era tudo a foto tinha que revelar, não é como hoje, não gostou, deleta, né? E todo mundo tem a câmera fotográfica na mão para filmar, para fotografar. Então, tudo é muito rápido. Imagine se tivesse isso lá atrás, como teria sido esse trabalho, desenvolvido muitas vezes no anonimato ali da sala de aula, não é? Sim, era muito mais difícil, né? A comunicação. E as pessoas iam aceitando assim tão devagar as coisas, né? Por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula de balé clássico, né? Que eu era formada em balé clássico. Aí, depois, eu fui fazendo o neoclássico, moderno, mas eu não podia falar que eu dava aula de jazz. Era uma coisa assim, né? Então, eu dava aula de moderno, balé moderno. E eu pegava as crianças, eu levava no programa de TV, eu já era bem assim, né? E como o Bruno, eu fazia curso, era lá na Odete Maltarraia, na Lia Tronde, voltei de novo lá no Conservatório Carlos Gomes, eu fiz de novo lá na Lina Penteado, né? E foram assim muita coisa foram acontecendo e eu era assim sempre um pouquinho mais à frente, né? Não tinha toda essa comunicação, mas eu usava todos os meios que eu podia, né? E saía dançar, levava as crianças a dançar. Imagina naquela época eu levava as crianças a dançar no programa de TV. Então, era tudo... As mães acompanhavam a Roseli. Hoje em dia é mais difícil isso, né? Mas, antigamente, as mães acompanhavam, iam com uma perua.
a prefeitura levava, era uma coisa assim muito familiar. As mães eram sempre engajadas para ver fantasia. Antigamente a gente falava fantasia, né? As roupas adequadas para a dança. Era muito gostoso. E eu trouxe aqui também, Roseli, ó, de 1900 e... Olha como eu sou o arquivo vivo lá da cultura, né? Mostra aqui, ó. 1975, que eu ganhei, já estava num ciclo do 4º grau lá da cultura, que eu fazia na cultura, com a professora Maria Luísa Soares Oliveira. E a presidente era a Esmeralda Antunes dos Santos, né? Então foi no governo do esse seu Arildo, daqui, né? No governo do prefeito Arildo. Olha daqui. Que lindo. É por isso que eu digo, né, que história é uma coisa tão gostosa da gente reviver, da gente relembrar, e a gente não pode passar por cima disso, não é? Verdade. E aqui, Roseli, eu tenho o certificado da primeira festa do folclore em 81. Olha só. Que era também outro acontecimento. A Regina Maria Carneiro de Lara Campos, que era coordenadora. Né? Saudosa Regina. Olha, a primeira festa do folclore de Valinhos. Eu fiz muita festa do folclore. Nossa, então do folclore. A gente fazia muita coisa, era muito gostoso. Até as mães participavam às vezes, sabe? Junto. Tem uma mãe lá que ela é mexicana, então, sabe, ela ia na aula junto e falava assim, vê se está certo assim, as roupas mexicanas, ou né, se está tudo ok, esse passo está certinho e tal. Porque eu sempre procurava estudar bastante antes de fazer. Mas era uma coisa assim tão gostosa, sabe? Aquelas danças russas, mexicanas, brasileiras também, lá do sul. Eu sempre procurava fazer curso para poder passar certinho. Mas, como o Bruno falou, a gente faz umas coisas até um certo grau. A partir daí, os alunos saem e vão procurar o caminho deles. Alguns param, alguns continuam, né? Como alguns dão aula ainda, né? E outros param, né, Roseli? Param, outros continuam. Brilham, né, Bruno? Hoje você faz onde as pessoas te acham? Por exemplo, quero ver uma apresentação sua. Onde? Então, assim, atualmente eu tenho dançado mais em São Paulo, que na verdade eu morei lá por 8 anos. Eu fui morar em São Paulo. São Paulo, querendo ou não, onde tudo acontece dentro da arte mesmo. E foi muito legal, assim, essa experiência de ter vivido lá. E depois da pandemia eu voltei para Valinhos, né? Que essa pandemia eu voltei para Valinhos. Aproveitei para ficar um pouquinho com a minha família também. Mas assim, em São Paulo eu apresento na Canel Kalili. Assim, geralmente quando tem shows é na Canel Kalili, que é a casa de chá mais antiga do país. Na verdade, é o polo da dança oriental no Brasil, é a Canel Kalili. Então, não sei, né, pessoal, também muita gente conhece no Brasil inteiro, que é uma casa de chá bem antiga mesmo, que tem na Vila Mariana. E é tradicional, assim, sabe? Antigamente tinha os chás, hoje em dia mantém as apresentações, tem as aulas. E assim, é uma fonte, assim... Que mantém, né? Que mantém a tradição. São mais de 40 anos, né? Que antigamente era da família Sabonge, hoje em dia já é outra pessoa que está na administração, que é a Narla Morani, que é uma super amiga minha. Então... Basicamente isso. Aulas, eu estou mais com aulas particular atualmente. Trabalhando em desenvolvimento de bailarina. Então, pretendo montar uma turma. Muita gente tem pedido para mim montar uma turma aqui em Valinhos. Tá na hora, né? Só vai fora. Bruno, você precisa montar uma turma aqui em Valinhos de dança pra gente e tal. Eu até penso em fazer, mas ainda dentro do meu trabalho, que eu fui moldando e modificando... Hoje, assim, eu montando uma turma em Valinhos, eu quero uma coisa com um grupo de mulheres mais, assim, sério, sabe? Uma coisa mais, não ligada ao profissional, para se profissionalizar. Mas, porque a dança, ela não é só a questão da estética, né, de ser um profissional. A dança do ventre, ela traz milhares de benefícios, né? O resgate da feminilidade da mulher, o empoderamento, a sensualidade. Por quê? Porque ela é uma ferramenta principal. Porque a mulher moderna, vamos dizer assim, com o dia a dia e com muitas responsabilidades, ela deixa esse lado dela mulher, esse lado dela feminino de lado.
E a dança, ela entra nesse meio, né, nesse momento, como um resgate. Além disso, pelo menos assim, para mulheres que passaram pelas minhas salas de aula, transformadoras, assim, sabe? A gente vê resultados, assim, pessoas que não passavam batom, um exemplo, era totalmente, estava numa depressão, e hoje fala, Bruno, a dança me tirou da depressão. Então, você vê que traz de volta a autoestima, traz de né? volta a autoestima, faz a pessoa entender quem ela é de fato e o quanto ela pode, né? Porque eu tenho isso comigo. Eu acho que sonhar, eu sempre fui, eu falo, sempre serei um menino sonhador. Porque sonhar é tudo. A pessoa quando é escada para tudo. Outras coisas. Sonhar é viver. A gente tem que sonhar. Sim. A gente tem que sonhar. A gente tem que ter nossos objetivos. A gente tem que sonhar. Eu falo que quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. Com certeza. A gente ficaria aqui a manhã inteira, que estava tão gostoso, né? Mas, Ivana, acho que orgulho, né? De ver o seu trabalho com certeza. refletido nesse jovem que já é conceituado, conhecido mundo afora. É orgulho demais, né? É um orgulho, nossa, demais. Eu também tive, assim, o prazer de ter o meu último ano que eu fiz o Festival na Cultura, eu dancei. Minhas 2 filhas de dança do ventre e o Bruno. Então, nós dançamos todos juntos, junto com outras alunas, a Verônica e a Michele e outras também que levavam bem a sério. Mas, assim, tivemos esse prazer de dançar todos juntos, né, Bruno? Foi muito bonito. Quem assistiu, eu acho que, né, ficou na memória, porque é tão gostoso, né? E para mim é gratificante. Minhas filhas não continuaram, fizeram também o flamenco, mas não continuaram, mas dançaram bastante anos também, as 2. E agora minha netinha, Roseli, vai fazer 8 anos, ela dança balé. Ela tem 7 ainda, vai fazer agora em abril 8. Dança balé. Já desde pequenininha gosta, né? Agora ela está fazendo com a Adriana Roda, a esposa do Alex. Está lá na academia deles. E, nossa, ela adora, ela ama. Então, ela pede para filmar e manda para mim, porque, né? Ela fala, a vovó vai ficar muito feliz, muito feliz. Eu falei, você que tem que ficar, né, Roseli? Porque é um assunto também, não sei se pode falar mais um pouquinho, que muitas entravam, mas não era a vocação da criança. Então, às vezes, a criança vai porque a mãe quer, a avó quer. Então, vai, faz, mas não é aquela coisa mas não assim, se desenvolve, sabe? Né? Não, ele tem aquela técnica, mas não desenvolve tanto. Mas quando a pessoa gosta, a pessoa quer, a pessoa se desenvolve e flui, as coisas fluem. Então, tem que ver também isso daí, sempre analisar essa questão também, né? Com certeza. Eu acho assim, olha, primeiro, parabenizar você. Muito obrigado. Agarrou a oportunidade e foi buscar, abrindo outros caminhos, mostrando que a gente pode estar onde a gente quiser, Sim. não é? E o talento é nato, é seu, e você coloca isso a serviço, né? Sim. A quem gosta da arte, a quem curte isso e ganha dinheiro também, porque tem que Claro, é verdade. Sim. É importante, né? Então, e para você, Ivana, né? Eu acho que parabenizar você por todo o trabalho, a importância dessa Casa da Cultura, que nasceu com o Conselho Municipal de Cultura, se transformou em Casa de Cultura, para depois ser hoje o Centro Cultural. Isso. Continua com a mesma vibe, com a mesma linha de atuação, melhorando sempre, porque esse é o objetivo. Sim, Não é? acho que cada um que passa por lá dá o seu melhor, né? Procura E deixa a dar sua o história, melhor, né? E deixa a sua parte, sua história, né? Assim Como você deixou, né? É. Tanto é assim que eu sempre falo, tipo, eu sou muito grato a você, Ivana. Eu falo que ele é o meu Todos filhinho os que, dias. né, continua. Eu sou muito grato, de verdade. Continua. Que Deus possa plantar várias sementes assim de mulheres como você dentro da arte, porque são pessoas como você que faz a diferença no mundo. Obrigada, Bruno. Tá, Obrigada. então muito obrigado mesmo, Bruno, de verdade. Uma frase que fala, seja a diferença no mundo que você quer ver, qualquer coisa assim. Então, ela fez a diferença. Ela fez a diferença. Na sua vida, Isso é legal, porque é algo que isso me inspira e eu quero, a gente busca a mesma coisa, o mesmo segmento, né?
Então, a gente, tipo assim, é uma inspiração, né? Dentro da arte. Agradeço a vocês. Eu mais que uma agradeço, vez, Ivana, Roseli. sua presença aqui. Teremos muitas outras conversas. Isso. Imagina, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Vibrando por você, tá? Obrigado. Adoro ver Muito jovem obrigado. conquistando, seguindo seu caminho. Seguindo a Muito obrigado. Sua inspiração. Obrigada, viu? A gente não pode desistir, né? Nunca, nunca. É isso aí. Parabéns, obrigada. Até uma próxima, hein? Só convidar. Eu estarei aqui. Obrigada, Ivana. Obrigada, Beijo pra Roseli. você, viu? Beijo, Obrigada. tchau. Obrigado, Obrigada a Rádio de todos. Valinhos. É isso aí, vai.